Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo na sua casa. No Salmo 100 nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos orar e nós vamos louvar ao Senhor. O Salmo 100 diz assim: aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem ao culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheça que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Deus é bom, o seu amor é leal, ele é eterno e a sua fidelidade permanece para sempre. E por causa disso, a palavra de Deus nos ensina então a clamar ao Senhor, prestar culto a Ele com alegria, entrar na sua presença com ações de graças e com cantos alegres. Nesse momento, a palavra de Deus nos afirma, não é? E nós cremos nela plenamente, que o véu do templo se rasgou, não é? O véu do templo, do santuário do Deus Altíssimo. E nós temos acesso à sala do trono pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Por isso, nesta hora, em um só espírito, em um só propósito, em um só coração, vamos dar ao Senhor o nosso culto, o nosso louvor, a nossa gratidão. Que você neste momento dedique a sua casa, o espaço onde você está, seja na sua sala, seja no seu quarto, seja na cozinha, mas faça desse lugar um lugar de santuário ao Deus Altíssimo. Entre na presença dele com reverência, entre na presença dele com o coração quebrantado. Se desligue do mundo que está ao seu redor para estar somente na presença do Senhor. Concentre-se em louvar a Deus, em ler e meditar na palavra de Deus. Permaneça na presença dele, dando a ele a glória que é devida ao seu nome. Nós vamos orar nesse momento. Faça também uma oração na sua casa. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Se há algo no seu coração que precisa ser consertado, conserte também neste momento, para que nós possamos ser cheios da presença gloriosa do Senhor. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, mas a sua palavra nos afirma que Ele se manifesta quando nós invocamos o seu nome, quando nós invocamos o seu nome pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo de Deus nos leva à perfeita adoração. É o que nós vamos fazer nesta hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito e amado, obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos, Senhor Deus, e nos regozijamos nele. Obrigado, Senhor Deus, pela sua fidelidade que permanece por todas as gerações. Obrigado pelo seu amor eterno e leal. Obrigado pelo fôlego de vida. E porque temos fôlego, Senhor Deus, louvamos o teu nome. Senhor, a sua palavra nos afirma que o Senhor exaltou sobre todas as coisas, Senhor, o seu nome e a sua palavra. E agora, Senhor Deus, juntos como igreja, nós exaltaremos ao seu nome através do louvor, através da adoração, ó Pai, que fluirá na nossa boca, mas de um coração cheio, Senhor Deus, da sua presença e de gratidão ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, abençoe cada um dos meus irmãos, ó Pai, que neste momento, em suas casas, em suas famílias, cultuam ao Senhor, ó Pai, que a sua presença, Senhor Deus, nos envolva, que a sua glória nos envolva nesta hora, ó Pai, que vidas sejam também alcançadas pelo poder da sua palavra, Senhor Deus, nos quatro cantos desta terra. Pai, manifesta, Senhor Deus, a sua presença em nós e através de nós. Receba nesta hora o nosso louvor e a nossa adoração. Perdoe os nossos pecados, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos adorar a Ele neste momento. A palavra do Senhor nos diz
que o Espírito Santo de Deus é Ele que abre os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para entendermos e compreendermos as coisas espirituais. Nós que somos espirituais, precisamos do discernimento de Deus. Por isso nós vamos clamar nesta hora, para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, e nós vamos dar a Ele o louvor, a glória que é devida ao seu nome. Cultue ao Senhor com alegria. Nesta noite, se for possível, faça uma foto de você e da sua família, adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor, para que juntos nós nos alegremos, para que através de uma fotografia nós possamos matar a saudade dos nossos irmãos. Nós não estamos neste momento presencialmente, nós não podemos nos abraçar, mas em breve poderemos, mas nós teremos grata alegria em ver você e a sua família cultuando e adorando ao Senhor. Exalte o nome do Senhor Jesus, e neste momento concentre-se, vou falar mais uma vez, em adorar e exaltar o nome do Senhor. Adore a Ele. Abra os olhos do meu coração. Aleluia.
quero te ver, quero te ver. Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o nome daquele que é santo, é eterno e é bom. Nós vamos neste momento, declarar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, que nós somos a sua casa, que nós somos a sua morada. E neste momento também, mais uma vez, você vai consagrar, você vai dedicar a sua vida ao Senhor, o seu coração como templo e santuário do Deus vivo. E neste momento você também pode estar, mais uma vez, você que chegou posteriormente ao início do culto, consagrando esse culto ao Senhor, a sua casa e a sua família a Deus. Vamos exaltar o nome do nosso Senhor, nós vamos declarar que Ele é a nossa casa, que nós somos sua casa. Aleluia. Exalte ao Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada.
isso com convicção. Cante isso com convicção de espírito. A palavra do Senhor nos diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E a palavra de Deus também vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 6, que nós somos santuário do Deus Altíssimo. Por isso, neste momento, peça ao Senhor para te purificar com o sangue de Jesus, para te lavar com a palavra e com a ação do Espírito. Mas para que isso aconteça, você precisa vir para a luz, você precisa consagrar a sua vida a Ele, você precisa pedir perdão, você precisa se dedicar a Ele. E é o que nós vamos fazer neste momento, desta canção, uma oração ao Senhor, uma oração de declaração, de posse, porque Ele nos comprou com sangue puro, Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua. Você tem um grande valor para Ele. Nós temos valor para o Senhor porque fomos criados por Ele. Nós fomos comprados por Ele e para o louvor da sua glória. E por isso nós vamos declarar com a nossa voz aquilo que está no nosso coração, que nós somos o seu templo. E vamos pedir para que Ele nos encha, para que nós sejamos homens e mulheres espirituais que adorem ao Senhor e vivam a comunhão íntima com Ele. Vamos então declarar, fazer deste cântico a nossa oração. Adore ao Senhor na sua casa. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, eu sou morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sai da minha alma, ele sai da minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sai da minha alma, Sara-nos, Pai. ele sai da minha alma. Eu sou tua casa, Aleluias. morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que essa seja a convicção da nossa vida, que nós somos morada do Deus vivo, aquele que é santo, que é eterno, o seu amor é leal e que Ele é poderoso, não é? Ele tem todo o poder e nós vamos declarar isso nesse momento. Nós vamos declarar o nosso amor a esse Deus Todo-Poderoso. Nós vamos cantar então, poderoso Deus, encha o seu coração de alegria para adorar ao Senhor e o seu pulmão também para glorificar a Ele. Nós vamos adorar então, poderoso Deus. Aqui está sentado
Exalte ao Deus Todo-Poderoso. Poderoso Deus, Glória a Deus. minha alma anseia por ti. Nós ansiamos pelo Senhor, ó Deus Todo-Poderoso. Poderoso Deus, Encha-nos com a Tua presença, com a Sua alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Renova a nossa fé, a nossa esperança, Senhor. O Seu povo Te adora na beleza da Sua santidade. Nós ansiamos por Ti. Nossa alma tem sede de Ti. Venha nos saciar, Senhor Deus, neste momento. Só Tu tens a palavra de vida eterna. Oh Deus, o rio, Senhor Deus, que flui, Senhor Deus, da Tua presença, do trono e do Cordeiro. Venha, Senhor Deus, encher o nosso coração, saciar a nossa sede. Nós mergulhamos no rio da Tua graça, da Sua misericórdia. A Ti seja toda a glória, a Ti seja todo louvor, a Ti seja toda adoração. Tu governas, Senhor Deus, sobre todas as coisas, Senhor Deus. Tu és o Deus que criou, sustenta o universo. E a Tua igreja se reúne, Senhor Deus, para Te louvar e para Te adorar. Neste momento, Pai, eu clamo, Senhor Deus, ó Pai, pela Sua presença, manifestação em cada coração neste momento. Enquanto louvamos o Seu nome, Senhor Deus, venha nos saciar, nos encher. Aleluia. Adore ao Senhor na sua casa. Exalte a Ele. poderoso Deus, Bendito seja o Teu nome. Aleluia. poderoso Deus, Aleluia. minha alma anseia por Ti. Aleluia. Neste momento nós vamos orar, mas continue nesse espírito. Nós vamos pedir ao nosso Senhor que fale conosco nesta hora através da palavra de Deus. Por isso, querido irmão, mantenha o seu coração, o seu espírito, a sua mente na sala do trono do Senhor, porque Deus tem uma palavra de esperança para as nossas vidas nesta noite. Peça a Ele para falar com você nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder adorar ao Senhor, de glorificar ao Seu nome, Senhor Deus, com os nossos cânticos, Senhor Deus, com mãos levantadas, com corações quebrantados na Tua presença. Ó Pai, mas agora nós nos colocamos, Senhor Deus, diante do Senhor, com os nossos ouvidos abertos, com os olhos dos nossos corações atentos, para ouvir a Sua palavra, Senhor Deus, para ser saciado, alimentado pela Tua palavra. Ó Pai, no nome de Jesus, que a Sua palavra nesta hora vá e cumpra o propósito para o qual ela é enviada. Ó Pai, que as nossas vidas sejam transformadas pelo Teu poder. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Graça e a paz do Senhor Jesus para os nossos irmãos que entraram, né, chegaram para o culto com alguns minutos, né, de atraso. Que Deus abençoe a sua vida nesta hora, né? Continue nesse mesmo espírito. Deus tem uma palavra de esperança para o seu coração nesta noite. É possível manter a esperança mesmo em momentos de crises, em momentos de calamidades, né? Em momentos de aflições. Eu não sei como está o seu coração, não é? Como você está vivendo, qual crise você possa estar passando nesta hora. Talvez uma crise financeira, uma crise matrimonial, não é? Uma crise espiritual. Não é? É possível permanecer com a nossa fé, a nossa esperança inabalável no Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor, o nosso Deus, Ele nunca falha, não é? E nele deve estar a nossa esperança. Né? Eu quero compartilhar uma palavra que vai certamente fortalecer a sua fé, o seu coração. Nós já começamos com esse tema, né, na live que tivemos no culto, né, de oração de terça-feira. Foi um momento devocional, mas eu falei com os irmãos que estaríamos ainda meditando nesse tema, né, mantendo a esperança em dias difíceis. Né? Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós precisamos manter a nossa esperança. Eu quero ler com os irmãos um texto, né, que está em Lamentações, no capítulo 3. Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3. Né? E se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, uma palavra de esperança, né, marque esse irmão, que certamente hoje ele vai receber uma palavra, né, que vai edificar a sua fé e o seu coração. Né? Quero então que você abra sua Bíblia comigo em Lamentações, no capítulo 3. É um texto muito conhecido, mas nós vamos hoje ver mais alguns versículos desse texto. Lamentações, capítulo 3, Lamentações de Jeremias. Vou esperar que todos os irmãos abram a palavra de Deus. Nós vamos ler então o texto, Lamentações, capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 19. Nós vamos ler até o verso 33. Nós vamos falar também sobre o contexto anterior e posterior desse texto, mas eu quero ler esses versículos com os irmãos. O texto será baseado em todo o capítulo, mas para que a leitura não seja longa, nós vamos ler então do verso 19 ao 33. Leia comigo. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem te ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, muitas vezes nós sentimos-nos tristes, nós nos sentimos frustrados, nós nos sentimos
desesperados, não é? Sem esperança, não é? Mediante as lutas da vida, as calamidades, as aflições, não é? As crises, não é? Os momentos difíceis. Muitas vezes mesmo nós que conhecemos ao Senhor, caminhamos com Ele, alguns a longo tempo, outros talvez há pouco tempo, né? Mas nós passamos por sofrimentos, por angústias, e muitas vezes nós chegamos a nos desesperançar, a perder a esperança no futuro, né? Como serão os dias que virão, né? Dentro do momento, do contexto que o mundo está vivendo nesse tempo. Talvez você esteja ouvindo esta palavra e pensando, né? Como vai ser o meu trabalho, né? Como vou pagar as prestações, não é? Talvez você esteja vivendo um momento difícil no seu casamento, seu marido te abandonou, não é? Você esteja com algum problema, não é? Muitas vezes nós somos levados a perder as esperanças, nós chegamos perto de perder a esperança, mesmo tendo o Senhor como nosso Deus. Queridos irmãos, a palavra do Senhor vai nos assegurar que Deus, Ele não falha, e dele vem a nossa esperança, dele vem o nosso socorro. Então eu quero compartilhar algo que está aqui claro no texto, mas que nós precisamos nos aprofundar para entendermos, porque muitas vezes lemos apenas o versículo 21, né? Que em algumas versões, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas o que é que nos dá a esperança? O que é a esperança? Né? Como nós devemos agir? Esta semana, na terça-feira, se você não ouviu a mensagem devocional que trouxemos, falando sobre esse assunto, contando a experiência de Davi no Salmo 40, né, dizendo que ele esperou com paciência no Senhor, que o Senhor ouviu a sua voz, ouviu o seu clamor. Né? Nós entendemos ali naquele texto, né, que Davi ele orou, ele buscou o Senhor, ele se encheu de alegria, de cântico, trazendo então ao seu coração, né, fortalecimento para o momento que ele estava vivendo, um momento difícil. E nós entendemos naquela palavra que Davi, não é um homem segundo o coração de Deus, não é o maior rei da história de Israel. Se um homem como este, não é considerado um homem segundo o coração de Deus, não é, esteve próximo de perder a esperança, quanto mais nós, eu, você. Mas o Senhor tem uma palavra nesta noite para fortalecer a nossa fé. Eu quero, primeiramente, neste momento, trazer o contexto desse texto que nós lemos, para identificarmos como o autor do texto, que ele nos ensina a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Queridos irmãos, segundo a muitos estudiosos, esse texto ele foi escrito, né, pelo profeta Jeremias, um homem de Deus, né, um grande profeta. O Senhor chamou ainda na juventude, foi profeta do Senhor por muitos anos, né, enfrentou muitos momentos alegres e difíceis, né, mas a palavra de Deus vai nos dizer então que Jeremias, crendo nós ser ele o autor, né, desse texto, ele vai nos dizer no versículo 19, por isso que eu comecei a ler com os irmãos o versículo 19, o seguinte: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. E ele vai dizer aqui: lembro-me de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Neste momento, Jeremias estava lembrando das aflições que ele estava vivendo. O nome do livro, Lamentações, quer dizer choro de tristeza. Talvez você esteja chorando de tristeza por algo que não esteja dando certo na sua vida. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele respeita a nossa tristeza, o Senhor respeita as nossas dores, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele chora conosco, né? Mas tem uma promessa para nós, que vai chegar o dia que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos buscar nos fortalecer nele para guardarmos a esperança. Então Jeremias, ele estava chorando de tristeza. Ele estava chorando de tristeza por aquilo que havia se perdido.
E o que é que se perdeu? Quando nós lemos o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, quando nós vamos chegando no capítulo 52 do livro, e aqui também Lamentações, capítulo 1, a palavra de Deus vai nos dizer, não é, por que Jeremias estava chorando e lamentando. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ao tirar o povo de Israel da escravidão, Ele deu uma palavra a Moisés, está lá em Deuteronômio capítulo 28, e Moisés transmitiu a palavra àquele povo, que se eles se desviassem da presença de Deus, os sofrimentos, as aflições viriam sobre ele. E passaram reis, o povo se convertia ao Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que nos tempos dos juízes, eles estavam sem direção, se desviavam, cada um fazia aquilo que queria. Mas o Senhor levantou os reis, começando por Saul, depois o grande rei Davi, que nós mencionamos aqui. Mas a palavra do Senhor, a promessa de Deus, sempre foi uma promessa condicional, de fidelidade. E na época de Jeremias, então o Senhor usa este profeta para dizer que o povo de Deus, a nação santa, a nação escolhida, eles seriam levados cativos para a Babilônia. Até este momento, no ano mais ou menos 600 antes do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus vai nos dizer que o mundo antigo estava debaixo do Império Assírio, mas que o Senhor então iria levantar uma grande nação, os babilônicos, para dominar o mundo. E que este povo, pela sua rebeldia, pelo seu pecado, eles iriam então ser levados cativos. E foi o que aconteceu, nós vemos isso em Jeremias capítulo 52. Então Jeremias, aqui nas suas lamentações, ele está chorando por aquilo que havia se perdido. E talvez, como eu vi uma mensagem de uma querida irmã nesse momento, que está chorando nesse momento, o Senhor, Ele vê o nosso choro, né? E o choro é por aquilo que se perdeu, um choro de tristeza. Judá tinha sido destruída, a cidade de Jerusalém tinha sido destruída, o templo do Senhor tinha sido destruído, as riquezas que Davi e aqueles reis tinham conquistado tinham sido levadas, os jovens tinham sido levados escravizados, muitas pessoas morreram. Então o povo, eles tinham perdido o local de adoração, a destruição do templo, risco de perda da identidade. A palavra de Deus vai nos dizer então que Jeremias, ele chorava por isto. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lamentações capítulo 1, versículo 1. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece como uma viúva a que antes era grandiosa entre as nações, a que era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Talvez você esteja vivendo isso em uma esfera diferente. Aqui a palavra de Deus está falando da viúva como a cidade de Jerusalém. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que Jeremias, ele estava chorando por tristeza. Olha o que diz Lamentações capítulo 1, versículo 16. É por isso que eu choro, as lágrimas inundam os meus olhos, ninguém está por perto para consolar-me, não há ninguém que restaure o meu espírito, meus filhos estão desamparados, porque o inimigo prevaleceu. Queridos irmãos, Deus, na sua soberania, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, o Senhor, Ele permite aflições, Ele permite dores. E em alguns casos, o Senhor, Ele envia as aflições e Ele envia as dores para nos disciplinar, para nos corrigir, para nos fazer voltar para Ele. Então Jeremias, ele está chorando porque o Senhor fez aquilo que tinha prometido. E o que o Senhor prometeu? Jeremias Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 17, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: o Senhor fez o que planejou, cumpriu a sua palavra,
que há muito havia decretado, derrubou tudo sem piedade, permitiu que o inimigo zombasse de você, exaltou o poder aos seus adversários. Queridos irmãos, mas o Senhor fez isso pela desobediência do povo. E eu não quero trazer dor para o seu coração, nem para o meu, para dizer que aquilo que você está passando, o sofrimento que você está vivendo, é porque o Senhor que ordenou. Mas se aconteceu, é porque o Senhor permitiu. E a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor tem os seus caminhos na tormenta. Mas o Senhor, Ele é bom, Ele é fiel. Mas Jeremias então começa a chorar, começa a se lamentar pela dor que ele está passando, pela dor da perda. Então ele chora, mas ele chora diante do Senhor. Mas esse versículo 21 tem uma frase, uma palavra, na versão que eu li, na versão NVI, possivelmente se você tem uma versão diferente, ela não se encontra, né, na sua versão, mas a NVI, no versículo 21, vai nos dizer o seguinte: todavia. E aí isto traz-nos um alento ao coração, porque a palavra de Deus vai nos dizer que Jeremias até então, nas suas lamentações, ele estava chorando por aquilo que tinha se passado. Mas a palavra de Deus então nos registra: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. E eu quero usar esta frase, porque lembrar daquilo que pode nos trazer esperança, é trazer à memória, é trazer ao nosso coração. Então é possível manter a esperança, trazendo ao coração a fidelidade de Deus, os atributos de Deus, e é isso que nós vamos fazer nesta noite. Esperança significa continuar confiando num Deus que nunca falha. Nesta noite, se você estiver chorando, se você estiver num momento de dor, se você estiver em um momento de aflição, todavia, traga ao seu coração aquilo que pode te dar esperança. Continue confiando no Senhor. Traga à sua memória as vivências de tudo aquilo que Deus já fez por você, que Ele já fez por nós, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou que pensamos. Então, trazendo ao coração aquilo que nos traz esperança, é possível permanecer firme no Senhor. E o que então devemos trazer a esperança? Jeremias, ele vai registrar aqui no versículo 22 de Lamentações, capítulo 3. Eu vou ler o 21 novamente. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperanças. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Graças às misericórdias do Senhor. Queridos irmãos, para permanecer firmes em Deus, para permanecer firmes na nossa esperança, nós precisamos então trazer ao nosso coração as misericórdias do Senhor. Porque o texto vai nos afirmar que elas são novas a cada manhã. Querido, eu preciso nesse momento trazer a você o conceito do que seja misericórdia. E para usar o conceito do que é misericórdia, eu preciso também falar para você do que é graça. A graça de Deus é aquilo que nós recebemos sem merecer. Nós não merecemos e o Senhor nos dá. E a misericórdia de Deus significa não receber aquilo que merecíamos. E nós precisamos trazer isso ao nosso coração, porque nós somos pecadores, nós falhamos, nós pecamos contra o nosso Deus, e aquilo que merecíamos era o juízo de Deus. Mas o Senhor, então, Ele traz ao nosso coração a lembrança das misericórdias do Senhor.
que elas são a causa de nós não sermos consumidos. E se eu e você, nós estamos neste momento respirando, acompanhando este culto, louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor, é porque as misericórdias do Senhor, elas nos alcançaram. E nós precisamos trazer então ao nosso coração esta lembrança. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, na sequência desse texto, que as misericórdias do Senhor, elas são inesgotáveis. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. A palavra de Deus vai nos dizer em Efésios capítulo 2, no versículo 4, e eu quero ler com você rapidamente, Efésios capítulo 2, versículo 4, que o nosso Senhor, Ele é rico em misericórdia. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graças vocês são salvos. Queridos irmãos, o Deus que é rico em misericórdia, e o Senhor que nos abençoou até este momento, Ele é capaz de mudar a nossa história. Por isso nós precisamos guardar a nossa fé e a nossa esperança, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de tristeza e de dor. A nossa esperança precisa estar nas misericórdias de Deus, e nós precisamos trazer isto ao nosso coração. As misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã, e elas não têm fim. E o que isso significa? Porque elas se renovam a cada manhã. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor, Ele está conosco a cada manhã. O Senhor está conosco a todo tempo. E Jeremias está nos ensinando isso. Eu posso chorar, eu posso sentir um momento de perda, mas eu trago à memória as misericórdias do Senhor. E este deve ser o nosso ensinamento. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. E Ele está sempre conosco. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, eu vou ler para os irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para com que a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Queridos irmãos, nós precisamos trazer ao nosso coração as misericórdias do Senhor, que são novas a cada manhã, porque Deus é rico em misericórdias, porque Ele é o Pai das misericórdias, e as suas misericórdias estão conosco a cada dia. Não perca a sua esperança, não perca a sua alegria, mesmo que você chore, mesmo que você lamente, Deus, Ele está conosco, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Este é um princípio que Jeremias, ele traz para a nossa vida. Coloque em Deus a sua esperança. Coloque em Deus a esperança que Ele fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Queridos irmãos, nós precisamos também trazer ao nosso coração, trazer à nossa memória a fidelidade de Deus. Deus é fiel e Ele permanece fiel. A palavra do Senhor vai nos dizer no versículo 23 que as misericórdias do Senhor, elas são inesgotáveis, se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Deus é fiel. Que nós tragamos ao nosso coração, que nós lembremos da fidelidade de Deus, da bondade de Deus. Ele é digno de confiança e Ele é sempre fiel. Queridos irmãos, Deus
é fiel. Que a nossa esperança esteja nas misericórdias do Senhor, mas que as nossas misericórdias também estejam na fidelidade dele, porque ele é digno de confiança, ele é sempre fiel. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 11 ao 13. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, mas a sua fidelidade é grande. Ele permanece digno de confiança e ele é sempre fiel. O Deus que foi fiel comigo no passado, com você no passado, com Jeremias no passado, ele permanece fiel e a nossa esperança deve estar na sua fidelidade. E Hebreus capítulo 10, versículo 23, vai nos trazer uma advertência. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que nos prometeu, ele é fiel. Queridos irmãos, Jeremias, ele chora, ele se lamenta, ele se entristece, mas ele traz ao seu coração a fidelidade de Deus. Ele traz ao seu coração, ele traz à sua memória a promessa de restauração que recebeu do Senhor. Queridos irmãos, Deus usou o profeta Jeremias para falar para aquele povo que eles seriam levados cativos para a Babilônia e que eles iriam permanecer lá durante 70 anos. Mas o mesmo Deus que prometeu a destruição daquele povo por rebeldia e por pecado, pela sua fidelidade, ele prometeu a Jeremias que eles trariam de volta. E Deus, ele é fiel, ele não muda. Eu quero ler com os irmãos, então, Jeremias, capítulo 32. Deixa a sua Bíblia aberta em Lamentações, capítulo 3. Mas Jeremias, capítulo 32, no versículo 42, nós vamos ler, para resumir aquilo que estamos falando. Jeremias, capítulo 32, o Senhor tinha falado para o profeta: este povo é rebelde, e o Senhor, pela sua longanimidade, ele deu inúmeras oportunidades para que o povo se arrependesse, ele não se arrependeu. Então o Senhor fala com o profeta: esse povo, ele será levado para a Babilônia. Mas então em Jeremias capítulo 32, versículo 42, o Senhor deu a seguinte mensagem a Jeremias: assim diz o Senhor, assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nesta terra, da qual vocês dizem: é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Jeremias então trouxe ao seu coração a promessa de Deus de restauração. E quando nós vemos isso, aqui no livro de Jeremias, no capítulo 33, o versículo 10 e 11, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: assim diz o Senhor, vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homem nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria, de noivo e de noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas e de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: dêem graças ao Senhor dos exércitos, pois ele é bom, o seu amor é leal e dura para sempre, porque eu mudarei a sorte desta terra, como antigamente declara o Senhor. Jeremias estava chorando, mas ele trouxe então ao seu coração a fidelidade de Deus. Ele se lembrou do Deus que lhe fez a promessa, que de novo restauraria a sorte. Queridos irmãos, ainda que choremos neste momento,
Deus tem inúmeras promessas para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para o seu ministério. Por isso, nós precisamos trazer ao nosso coração que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que permite que as aflições cheguem, mas também é o Deus que faz que a sorte seja mudada. Creia nesta palavra, tragamos ao nosso coração as promessas do Senhor. O Deus que permite as aflições é o mesmo Deus que muda a sorte. Se Ele prometeu, Ele irá cumprir, porque Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. Como manter a esperança em meio a momentos difíceis? Trazendo ao nosso coração a presença do Senhor. Olha o que diz o texto. Volte comigo para Lamentações, capítulo 3. Jeremias tinha dito: quero trazer aquilo que me dá esperança. Então ele traz para o seu coração as misericórdias do Senhor. Ele traz para o seu coração a fidelidade de Deus. Mas quando chega no versículo 24, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: primeiro, ele lembrou da fidelidade de Deus. Mas quando chega no versículo 4, Jeremias diz o seguinte: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Queridos irmãos, o que Jeremias está nos ensinando, que nós precisamos trazer ao nosso coração a presença de Deus. Queridos, nesse tempo, Jeremias, ele não tinha a presença de Deus como nós temos hoje. Hoje nós acabamos de cantar que nós somos casa, templo do Altíssimo, mas naquela época, até antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua ascensão e a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele estava sobre as pessoas e sobre alguns. A presença do Senhor se mantinha no templo, mas Jeremias ele está nos ensinando então que nós precisamos dizer a nós mesmos que a nossa porção é o Senhor. E o que isso significa? Quando nós lemos em Números capítulo 18 em diante, mais precisamente no versículo 20, o Senhor está falando com os levitas e está falando com os povos da terra. O Senhor está preparando a terra de Israel, que seria dividida por tribos. Então o Senhor, ele determinou geograficamente aquilo que seria a porção de Judá, aquilo que seria a porção dos filhos de José. Ele determinou aquilo que seria a porção de Efraim. Mas para os levitas, que eram da tribo de Levi, o Senhor não deu terra, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor mesmo seria a sua herança. E eu quero ler com você Números capítulo 18, versículo 20, para que você entenda aquilo que nós estamos falando. Números 18, versículo 20, a palavra de Deus nos diz o seguinte: disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. O Senhor deu aos levitas, a tribo de Levi, a porção que era ele mesmo. Então Jeremias ele está dizendo aqui: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha confiança. Querido, nós precisamos entender que Deus precisa ser o nosso Senhor. E nós precisamos trazer ao nosso coração a presença dele. Porque Deus é tudo o que nós precisamos. Meus irmãos, é claro que é evidente que o Senhor nos criou com necessidades físicas e emocionais. Deus sabe que nós precisamos comer, que nós precisamos beber, que nós precisamos dormir, porque foi Ele que nos criou com essas necessidades.
Deus sabe que nós precisamos de necessidades emocionais, do convívio familiar, do convívio com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Mas a palavra de Deus vai nos orientar que nós precisamos trazer ao nosso coração que Deus precisa ser tudo para nós. Aquele povo, eles estavam chorando por perdas materiais, eles estavam perdendo o convívio no templo, eles estavam perdendo o local da adoração, mas Jeremias lembra, Deus é tudo para mim. E nós precisamos trazer ao nosso coração esta convicção, que o Senhor, Ele é a nossa herança, o Senhor, Ele precisa ser o principal da nossa vida. É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer no Salmo 23, quando Davi, ele expressa, o Senhor é o meu pastor. Mas as versões que nós temos não expressam a verdade profunda da palavra, porque Davi, ele disse, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Nós precisamos trazer ao nosso coração que o Senhor, Ele é o nosso pastor, e se Ele estiver presente na minha vida e na sua vida, Ele irá suprir as nossas necessidades, porque nós precisamos nos encher dele. É por isso que nós cantamos que a nossa alma tem sede dele. É por isso que nós cantamos e desejamos que ele esteja na nossa vida. Então que nós, para vivermos neste tempo, mantendo a nossa esperança mesmo em dias difíceis, nós precisamos trazer a manifestação da presença de Deus no nosso coração. Queridos irmãos, mas há algo ainda muito importante que Jeremias, ele traz à memória do seu coração. Ele traz à memória do seu coração a bondade de Deus. O versículo 25, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: o Senhor é bom para aqueles cuja esperança nele está, para com aqueles que o buscam. É possível manter a esperança em momentos difíceis? Sim, quando nós trazemos ao nosso coração a bondade de Deus. A bondade do Senhor é um dos atributos de Deus. A palavra do Senhor vai nos assegurar que tudo o que Ele faz é bom. Mesmo quando Ele permite as aflições e as dores, Ele tem algo melhor preparado para nós. Ele permite que nós choremos, mas o Senhor, Ele é bom. E Jeremias, ele traz isso ao seu coração. Então nós podemos entender que Jeremias estava dizendo: eu quero trazer à memória, eu quero trazer ao meu coração, eu quero lembrar-me daquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor me dão esperança, a fidelidade do Senhor me dá esperança, a presença do Senhor me dá esperança, mas a bondade de Deus, ela me dá esperança. Deus é bom. Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Queridos irmãos, nós precisamos colocar o nosso coração na palavra. É verdade que há coisas que nós não entendemos. É por isso que a palavra do Senhor vai nos ensinar que nós precisamos atentar para a bondade e para a severidade de Deus. Pela bondade, mas para a justiça do Senhor. Mas nós precisamos trazer à memória que tudo que aquilo que o Senhor faz é bom. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor é bom para aqueles cuja esperança nele está. E eu faço essa pergunta: aonde está a sua esperança? Você tem colocado a sua esperança na bondade de Deus? Você tem colocado a sua esperança na fidelidade de Deus? Você tem colocado a sua esperança na presença de Deus? Você tem se deleitado na presença de Deus? Você tem colocado a sua esperança nas misericórdias do Senhor? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Ele é bom para aqueles cuja esperança nele está.
É momento de buscarmos ao Senhor. É momento de buscarmos a sua presença. Salmos 34, versículo 8. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. É possível manter a esperança em momentos difíceis, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós colocamos a nossa esperança nele. Isso é o que o profeta Jeremias nos ensina, a buscar a bondade de Deus e se refugiar nela. Aleluia. Mas há algo que nós precisamos entender, que Jeremias, ele nos ensina a trazer à memória, a trazer ao seu coração aquilo que lhe traz esperança. E a palavra de Deus vai nos dizer, nos versículos seguintes, versículo 26, mas eu preciso ler o 25 também. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança nele está, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Nós precisamos trazer ao nosso coração, a nossa memória, a nossa lembrança, que a salvação, ela vem de Deus. Deus é o Salvador. E Jeremias, ele traz ao seu coração, ele traz à sua memória a lembrança que a salvação vem do Senhor. Onde está a nossa esperança? Eu falei isso na terça-feira e quero enfatizar novamente. A nossa esperança, a nossa confiança não pode estar no homem, porque a palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 17, vai nos dizer que maldito é o homem cuja confiança, esperança está no próprio homem. A nossa confiança, a nossa esperança precisa estar no Senhor, que é a nossa salvação. É Ele quem nos salva, é Ele que nos livra. Ele dá capacidade aos homens para governarem a terra. Ele dá capacidade aos homens para criarem, através das ciências, vacinas e meios de sobrevivência. Deus é a nossa salvação. Agora nós precisamos entender que a salvação que Jeremias esperava é uma salvação diferente daquela que nós esperamos. A salvação no Antigo Testamento era um livramento de guerras, era livramento de doenças, era livramento dos inimigos. Mas a salvação no Novo Testamento, a salvação para a nossa vida, é a esperança da glória. E aonde está a nossa esperança? Nós precisamos colocar a nossa esperança, a nossa confiança, trazendo ao nosso coração que Deus, Ele é a nossa salvação. Queridos irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que Jeremias estava chorando por Jerusalém, mas ele creu nesta promessa, ele não viu o retorno do povo. Provavelmente ele morreu, ou levado para o Egito, ou talvez tenha sido levado para a Babilônia posteriormente. Mas ele não viu o seu povo voltar para a terra. Mas a verdade é que aquilo que tinha sido destruído, o Senhor trouxe de volta, porque o Senhor é fiel e Ele cumpriu a sua palavra. A Jerusalém, ela foi reconstruída. Nós vemos isso quando o povo foi libertado. Veio Esdras com um grupo, depois veio Neemias, restaurou os muros, Zorobabel reconstruiu o templo. E a glória do segundo templo foi maior do que a primeira, porque aquele templo que foi destruído, ele tinha ouro, mas ele tinha uma arca que representava a presença de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que o próprio Deus desceu da sua glória e ele entrou no novo templo. E por isso a glória daquela segunda casa foi maior do que a primeira. Mas aquela cidade, ela foi reconstruída, mas foi destruída posteriormente. A palavra do Senhor vai nos afirmar em Lucas, no capítulo 19, que Jesus também chorou por Jerusalém. Lucas 19 vai nos dizer que Jesus, entrando em Jerusalém,
para o momento finais da sua vida. Ele chorou por aquela cidade, ele chorou por aquele lugar. Ele disse que aquelas pedras, elas seriam todas destruídas novamente. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jeremias, ele chorou por coisas, ele chorou por uma cidade, mas o Senhor Jesus chorou por vidas. E nós precisamos trazer ao nosso coração que a nossa salvação vem dele. Ele é poderoso pelas suas misericórdias para nos trazer a esperança. Ele é poderoso pela sua fidelidade, pela sua bondade, pela sua presença, nos restaurar de todas as coisas. Mas a nossa esperança precisa estar na salvação do Senhor para este tempo presente, mas também para um tempo futuro, porque a palavra do Senhor nos assegura que se nós colocarmos a nossa esperança somente para este tempo presente, nós somos os mais miseráveis dos homens. A palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 15, se é somente para esta vida que temos esperança, em Cristo somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Traga à memória do seu coração a esperança da glória. Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos deu a conhecer a esperança da glória. E a esperança da glória é Cristo. A nossa esperança precisa estar em Deus para este tempo, mas acima de tudo, para um tempo que virá. Nós somos peregrinos nesta terra, mas a nossa esperança está nos céus. Queridos irmãos, que nesta noite a nossa esperança ela seja renovada, porque nós devemos continuar esperando no poder do Senhor, que nunca falha. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é fiel, Ele é a nossa porção e Ele é a nossa salvação. Olha o que diz a palavra de Deus em Lamentações, no capítulo 3, versículo 32 e 33, diz o seguinte: embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. O amor de Deus não falha, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo. Deus é bom. Mesmo que nós estejamos vivendo momentos de aflições, momentos de desgraças ou momentos de bênçãos, o Senhor, Ele pode transformar a nossa vida e a nossa história. Então, como pode um homem reclamar quando é punido pelos seus pecados ou pelos seus erros? Deus é fiel. A nossa esperança precisa estar nele. E como então manter a esperança? Manter uma vida de intimidade com ele. Jeremias, nessas lamentações, no capítulo 3, no verso 40, ele vai trazer algo que eu e você, nós precisamos fazer nesta noite, para que a nossa esperança, ela seja viva no Senhor, e ela não seja perdida, mas seja renovada. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 40, diz o seguinte: examinemo-nos e coloquemo-nos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor, levantemos o nosso coração e as mãos para Deus, que está nos céus, e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu nos perdoaste. Queridos, é momento de nós examinarmos ao nosso coração. É momento de nós colocarmos à prova os nossos caminhos. É momento de voltarmos para o Senhor. É momento de trazermos o nosso coração ao Senhor. E é momento de nós pedirmos perdão a Ele pelos nossos pecados, porque Deus é fiel. Esse texto de Jeremias
Lamentações de Jeremias, capítulo 3, vai nos dizer que quando Jeremias chorou, clamando, lamentando-se ao Senhor, Deus o escutou, ouviu a sua voz, se aproximou dele, disse para ele não ter medo. E esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Que nós coloquemos a nossa esperança no Senhor, porque é possível, em momentos de aflições, continuar servindo ao Senhor com fidelidade e com esperança, crendo que Deus é bom, que Deus é fiel, que Ele é amor, grande é a sua misericórdia, Ele é a nossa porção e Ele é a nossa salvação. Que as nossas atitudes diante do Senhor sejam atitudes de quebrantamento. O Senhor, Ele renovará a nossa fé, Ele renovará a nossa esperança. O momento de dor, o momento de sofrimento que nós estamos passando, a palavra do Senhor vai nos dizer que são leves e momentâneas as aflições desse tempo presente, porque resta para nós uma glória eterna. Que a nossa esperança possa estar em Deus para a eternidade, porque nós estaremos com Ele para sempre. Ainda que passemos por aflições, porque o Senhor Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições, mas a nossa esperança, ela não será malograda, porque a nossa esperança está no Deus que não falha. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família. Se você está sofrendo, se você está passando por um momento de dor e de aflição, faça como Jeremias, traga à memória, traga ao seu coração aquilo que te dá esperança, porque o Senhor, Ele não muda. No Senhor não há mudança nem sombra de variação. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Eu vou orar com você neste momento, mas eu peço que você incline a sua cabeça na sua casa. Peça ao Senhor para fortalecer a sua vida, para fortalecer a sua esperança e que você possa ter como âncora da sua alma a fé que não se abala, porque o Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você não o conhece como seu único, eterno e suficiente Salvador, você pode fazer agora mesmo na sua casa. Você pode colocar o seu coração diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados e pedir a Ele esta paz e esta alegria. Nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo seu amor, obrigado, Senhor Deus, pela sua fidelidade, obrigado porque nós podemos, Senhor Deus, trazer ao nosso coração aquilo que nos dá esperança, e o que nos dá esperança é a sua misericórdia, é a sua fidelidade, é a sua bondade, é a sua presença, Senhor, e a sua salvação. Pai, nós descansamos no Senhor, nós colocamos, Senhor Deus, a nossa vida diante do Teu trono de graça e Te pedimos que o Senhor renove as nossas forças. Ó Pai, nós choramos pelos momentos difíceis, Senhor Deus, que vivemos nesta terra, mas nós sabemos que chegará o dia que o Senhor enxugará, Senhor Deus, dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas enquanto esse momento não chega, nós Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha consolar o nosso coração, que o Senhor venha confortar, Senhor Deus, o nosso espírito. Eu oro neste momento, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que estão sofrendo, angustiados, Senhor Deus, nesta hora. Ó Pai, que eles não percam a fé, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, as suas vidas. Ó Pai, que o Senhor traga, Senhor Deus, a paz para a sua família. Ó Pai, que o Senhor traga, Senhor Deus, ó Pai, o seu filho que está perdido nas drogas, que o Senhor traga de volta, Senhor Deus. Ó Pai, para o convívio social e familiar. Pelo casamento que está sendo abalado, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor entre, Senhor Deus, com restauração. Por aqueles que estão fracos na fé, que o Senhor renove a alegria, Senhor Deus.
Por aquele, Senhor Deus, que até ouvir esta palavra estava desviado do teu caminho, que volte-se para o Senhor neste momento, receba a sua graça, o seu amor e o seu perdão. Por aquele que está fugindo, Senhor Deus, do propósito ao qual o Senhor tem chamado no ministério, que possa ser renovada, Senhor Deus, a sua esperança, Senhor Deus, e a alegria de te servir nesta hora. Ó Pai, por aqueles, Senhor, que esperam no Senhor, ó Pai, por uma decisão do trabalho, que não sabe, Senhor Deus, como será o dia de amanhã, neste momento de crise que estamos vivendo, que a nossa esperança possa ser colocada no Senhor nesta hora, e que a paz do Senhor, Senhor Deus, que excede todo entendimento, encha os nossos corações, mas que acima de tudo, que a nossa esperança, Senhor Deus, possa estar na glória, ó Pai, de estarmos contigo para sempre. Muito obrigado por este momento, Senhor Deus, e por esta palavra. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos e amados irmãos, eu quero lembrá-los que na próxima terça-feira estaremos aqui mais uma vez, se o Senhor permitir, compartilhando a palavra do Senhor no momento devocional de um culto de oração. Na quinta-feira nós temos as nossas reuniões de casa de paz, de família de paz. Se você quer participar desse momento com a sua família, entre em contato privado com o pastor, eu irei enviar um roteiro de culto para que juntos possamos estar juntos louvando e adorando e cultuando ao nosso Deus. Mas eu quero te lembrar também que nós estamos num relógio de oração 24 horas por dia, né? Todos os dias da semana orando, intercedendo ao Senhor para que Ele traga cura, para que Ele traga libertação, para que Ele traga restauração, para que Ele traga avivamento para o seu povo e para a sua igreja. E eu quero também pedir a você que é membro desta igreja ou não, você tem uma responsabilidade com o corpo do Senhor de manter, não é, a casa de Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas, com a sua contribuição. Nós estamos fazendo, não é, nós estamos fazendo missões, então é importante que você seja fiel. Será colocado depois no link, na página da igreja, né, as contas da igreja, para que você faça a sua oferta e a sua contribuição, porque juntos nós estaremos, né, em breve, porque Deus é fiel, podendo celebrar juntos, né, no templo que o Senhor nos concedeu, mas nós precisamos manter aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós vamos orar nesse momento, né, pelo Pedro, que fez aniversário ontem, né, pela família, né, do irmão Carlos, da Sandra, e vamos orar também pela sua vida, né, para que o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, muito obrigado por esse tempo precioso que passamos juntos. Obrigado pela sua fidelidade, bondade, misericórdia, que são novas a cada manhã. Nós oramos nesta hora e agradecemos ao Senhor pela vida do Pedro, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ele, Senhor Deus. Nós nos alegramos com ele, com a sua família. Que o Senhor abençoe o irmão Carlos, que o Senhor abençoe a irmã Sandra, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a Rita, que o Senhor abençoe a Dona Eugênia, que o seu amor e a sua graça seja estendida a esta família, ó Senhor Deus, e toda a família IBM Lux e a igreja do Senhor na face da terra. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, nosso Senhor, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com a igreja do Senhor na face da terra, não só agora, mas para sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.